Ser empresário não é fácil. Precisa de coragem, precisa de paixão. Todos os dias existem desafios e existem medos. Hoje vamos conhecer uma família de empresários, dono da academia Top Fit. Vem comigo. Obrigado mais uma vez por receberem aqui e contar a sua história. Antes da gente começar a falar de trabalho, quem são vocês como família? Eu sou a Roseli, tenho 44 anos, sou empresária da academia. E o meu filho Murilo, Alice e meu esposo, somos uma família Top Fit, evangélicos. Eu sou Paulinho, professor há muitos anos na cidade, vim de Jaú para cá. Sou um dos pioneiros na parte de musculação na cidade, né? Alguns mais antigos pararam pela modernidade e nós continuamos no segmento de musculação. Vamos crescendo junto, trabalhei em várias áreas na cidade, com ginástica laboral, trabalhei com o pessoal, um grupo da terceira idade, e hoje trabalhamos nossa família aqui na Top Fit Academia. Murilo? Eu estou desde que a academia foi inaugurada, comecei como secretário, depois ingressei no ramo na faculdade para começar a trabalhar como professor. Hoje eu trabalho na academia como professor e tenho meus horários de personal trainer também. Tenho 23 anos de idade e pretendo seguir nesse ramo. Você, Alice? Quem é Alice? Eu sou Alice, eu tenho 7 anos, eu também trabalho aqui. Eu ainda tô da escola, mas vai demorar para ir para a faculdade. Como começou a história de vocês, como família? Eu sou divorciada do pai do Murilo, devido a várias traições, nós nos separamos. E aí eu fui frequentar onde ele trabalhava e nos conhecemos lá. E depois de 1 mês e meio que eu estava frequentando a academia, ele quis tomar um suco comigo. Convidando ela para tomar um suco todo dia. Vamos dar uma volta, vamos sair. E eu com medo, recém-separada, né, com muitos traumas, sempre negando, e acabei aceitando, e ele conquistou o meu filho, que foi apaixonado por ele, conquistou o filho e conquistou a mãe, né? Quanto tempo faz isso já? 15 anos. 15 anos atrás já é isso. Isso, 15 anos. Em que momento vocês decidiram transformar essa história em trabalhos? Na verdade, nós não planejamos nada, né? Foi uma direção de Deus, assim, foi um sobrenatural realmente. Nós nunca imaginávamos ser proprietários, né? Não tinha condições para isso. Eu, na minha separação, eu acabei ficando com a divisão de bens, né? Metade da divisão de bens. E aí eu apliquei esse dinheiro que eu tinha para não gastar em vão, né? E aí eu estava com um terreno parado, já fazia 7 anos à venda, e o Paulinho estava como uma sociedade e não estava funcionando muito bem no momento. Não estava dando certo. E aí eu recebi uma proposta da antiga dona da Top Fit se eu queria comprar. Aí eu falei que eu tinha um terreno à venda, que já fazia 7 anos, ele estava à venda, tinha bastante gente interessada, porém ninguém tinha comprado, né? E aí ela falou, eu fico com o terreno e você fica com a academia. E o que faltar de diferença você vai me pagando aos poucos. Então realmente foi uma coisa assim, não imaginávamos que aconteceu do nada, né? Foi uma direção de Deus. E assim começamos, com 70 alunos, em questão de 1 mês já estávamos com mais de 200 alunos, e assim Deus tem trabalhado todos os anos de uma forma sobrenatural. A academia já era aqui mesmo? Quando vocês começaram, já começou aqui mesmo? Não. Ou era em outro local? Começamos em outro prédio, e aí teve o problema da pandemia, aí houve um sobrenatural novamente, que a antiga dona da antiga, que hoje estamos aqui nesse prédio, ofereceu para mim também a academia dela,
e me deu um prazo longo para pagar. E deu tempo de sair da pandemia e no momento Deus falava que usar pessoas grandes para abençoar eu. E eu tive uma pessoa muito abençoada e fez um financiamento no nome dele e eu consegui pagar a antiga academia daqui. Não é parente, é uma pessoa de Deus mesmo que abençoou nós e confiou, e hoje ela está quitada, graças a Deus. Já era planejamento seu ser dono da academia, por exemplo, né? Isso daí foi um plano de Deus, e foi Deus que enviou Benzer Academia para você. Mas você já tinha um planejamento de ter uma academia, por exemplo? Não, na época que eu estava tentando vender meu terreno era para ter a minha casa, tanto é que hoje eu ainda pago aluguel. Toda a nossa renda, em todos esses anos, né, fazem 7 anos e pouco que nós estamos com a construção foi para construção, para melhoria. Deixamos de comprar carro zero, deixamos de comprar nossa casa para investir no que nós temos hoje. Por isso que ela foi ampliada da forma que está, né? Quando nós começamos com 20 aparelhos. Hoje nós temos mais de 70 aparelhos. Não são novos, mas um dia foram. E tem vários novos, que todos os anos nós investimos sim na academia. Muitas vezes deixamos de passear, né? Muitas vezes deixamos de investir na nossa casa para estar investindo na top e trazendo o melhor, né? Porque somos pessoas normais, não somos pessoas que têm bens adquiridos, não somos herdeiros de nada, é com suor mesmo, com trabalho, com esforço. Várias noites, né? Já cheguei a virar 2 noites seguidas assim trabalhando, porque eu acabo dando aula, cuidando dos filhos da casa, mas eu sou a que trabalha por detrás de tudo, na parte de... dedicando bastante. Da parte empresarial, né? Na parte administrativa, na parte que investe, corre atrás, que pesquisa preço, e trabalha com a divulgação de marketing, assim, constantemente, né, que divulga o trabalho, que responde os alunos. Hoje eu tenho a minha companheira de trabalho, né, que me ajuda bastante na parte de responder os alunos que entram em contato, mas por muitos anos foi só eu. Hoje faz 1 ano e meio, mais ou menos, que ela está comigo, ela me ajuda bastante, mas durante 6 anos e pouco sempre foi eu respondendo, sempre por detrás. E quando nós compramos os aparelhos estavam praticamente novos, né? Quando eu comprei aqui também, que tinha a antiga academia também, eram aparelhos novos, mas são anos, né? Trabalhando, não tem como nós ficarmos investindo em trocas o tempo inteiro. Nós optamos por ampliar e não ficar trocando aparelhos, né? Quantidade com qualidade do que alguns. Isso, nós trabalhamos bastante com vários aparelhos, né, iguais. Nós tentamos manter para não... Um momento de maior fluxo, o aluno chegar e ter equipamento sobrando para ele fazer, não ficar naquela fila aguardando, esperando, reclamando que tem que esperar para poder treinar. É o nosso objetivo no momento, né? Hoje é o que nós conseguimos fazer. Ampliar, em vez de ficar pegando o que está saindo, porque sai muita coisa, né? São muitos aparelhos lançados. E nós procuramos estar investindo no que é a musculação. A musculação, ela é básica, né? Ela não tem um sobrenatural assim, é esse exercício. Ela vem do básico mesmo. E nós trabalhamos com o básico, né? Nós não inventamos isso para o aluno de... você faz milagre ali que vai dar certo. Nós trabalhamos com realmente aquilo que aprendemos. É o básico. E muitas vezes a pessoa fala, mas esse exercício de novo é esse que dá resultado, é esse que potencializa. Nós temos visto bastante hoje em dia, né? As pessoas tentando sair da anatomia, né? Aí é o que nós aprendemos. E nós não vamos entrar nesse tipo de andamento, desde que seja comprovado cientificamente. Qual foi o momento mais difícil que vocês passaram juntos no começo, como família e como academia também? Eu tive um momento muito difícil na família, quando eu engravidei da Lícia. Houve muitas
várias coisas difíceis, né? O financeiro se tornou muito difícil, foi quando aconteceu esse milagre de conquistar a top, né? Foi um milagre mesmo, a honra é toda para Deus, não foi planejamento nosso. E eu, com uma criança pequena, a Alicia nasceu com problema de saúde, ela nasceu com refluxo, mas era um refluxo muito intenso, não tinha o que segurava no estômago. Muitas vezes eu salvei ela, graças a Deus, sempre, né? Mas o educador físico, ele tem um certo conhecimento de primeiros socorros. E eu passei um momento muito difícil, eu tive depressão pós-parto. Aí nosso casamento automaticamente entrou numa crise muito difícil por causa da depressão. E o Paulinho, na época, não conseguia me ajudar nem com a Alicia, nem com a casa, estava todo mundo perdido. E foi o período que meu filho deixou de ir para a igreja e foi para o mundo, né? Então foi tudo ao mesmo tempo, o financeiro, uma criança pequena debilitada, o casamento conturbado, o Murilo no mundo, né? Porque eu sou cristã, já faz 30 anos, e o Murilo foi criado dentro da igreja, né? Então eu nunca imaginei passar por esse processo, meu filho chegar a sair da igreja, desviar, e realmente ele foi para o mundo assim de uma forma muito intensa. De eu mandar mensagem para ele 2, 3 horas da manhã, onde você está, ele nem me atender, chegar 4, 5, 6 horas da manhã. Eu passava a noite acordada com a Alicia ruim, né? E o Murilo no mundo aí, e o Paulinho dormindo. E a casa desmoronando, as finanças difíceis. E foi um período de 7 anos sofrendo assim bastante. A Alicia começou a melhorar faz 1 ano e meio. Que ela começou a melhorar bastante, assim, né, que parou de... A Alicia, ela trocou a noite pelo dia, e quantas noites ela ia até 4h30 da manhã, e 7h30 eu tinha que vir dar aula. Então, agora que ela está se encaixando nos horários, vai fazer 3 anos que meu filho voltou para a igreja, né, e endireitou, graças a Deus o Paulinho tem melhorado a cada dia que passa, e as nossas finanças, cada dia Deus tem trabalhado, né, de uma forma... milagrosamente, porque eu falo que a Top Fit está em pé hoje, graças a Deus, porque passamos muitas coisas juntos, né? Foram muitas lutas. Muitas críticas, muitas lutas. Teria tudo para a gente já ter desistido, né? Mas Deus tem sido o nosso alicerce, a nossa rocha fiel. Uma história realmente de superação. Eu não desisti, eu lembro um dia que eu estava muito decepcionada com tudo que eu estava vivendo, e eu falei para Deus, eu não aguento mais, é muita coisa, vou entregar o Murilo pro pai dele, vou largar, vou embora. Deus falou assim, não saia daí, porque você é o alicerce da casa, e se você sair, eles desmoronam. E aí eu pensei muito nos meus filhos, eu falei, eles não têm que pagar por nada do que eu tenha feito no decorrer da minha vida, das minhas escolhas. Não foram eles que decidiram comprar a Top, não foram eles que decidiram casar. Então eu tinha que ter responsabilidade sobre a vida deles e estamos de verdade, Deus tem restaurado. Isso eu confirmo, é verdade, porque ela me ajudou muito. Eu vim de uma outra religião, onde não se tinha um conhecimento assim tão assíduo da palavra. Eu ia, mas não frequentava certinho. E ela, quando eu passei a participar da religião, e hoje eu frequento, né, a Igreja Batista de Pederneiras, a Roseli, a minha esposa, me ensinou coisas assim que eu nunca imaginei na vida, sobre a Bíblia, sobre o respeito, sobre como é uma família, porque eu era solteiro, ela já tinha sido casada. Hoje eu entendo o meu papel de homem, como que eu tenho que agir dentro de uma família, dentro de uma casa, coisa que todo mundo às vezes precisava parar para ouvir a esposa e reconhecer e reconhecer que a gente tem erro, que a gente tem falhas, que a gente precisa de uma ajuda da esposa, ouvir ela, que às vezes a gente acha que faz tudo. O trabalho, põe dinheiro em casa, tá feito. Não, eu também tenho minha obrigação como pai, como marido dentro de casa, tenho que respeitar ela. E eu agradeço a Deus ter colocado ela na minha vida, porque ela me ensinou muito sobre como é o amor de Deus. O homem, ele é bem focado naquilo. A Bíblia é muito sábia, né? A mulher edifica a tua casa e o homem é a razão, né? Realmente ela é bem... E para você que não acredita em milagres, nós somos um milagre. Sim. Em todos os sentidos, como família,
como filhos alicerçados em Cristo e como empresa. Foi uma época bem sombria da minha vida, por causa que realmente eu confesso que dei bastante trabalho para minha mãe, né? Minha mãe estava com uma recém-filha e eu dando trabalho, chegava muito tarde em casa e a academia não estava prosperando, era só o começo ainda, né? Querendo ou não, tinha muita conta, tinha muita dificuldade no começo e eu confesso que naquela época eu dei muito trabalho, né? Mas Deus, ele trata a gente às vezes da maneira que a gente menos quer, que é na dor, né? Foi isso que aconteceu comigo, né? Ele me pegou na dor, me botou lá embaixo, fez eu reconhecer os meus erros do passado e cada dia mais ele tem moldado eu, feito ser um homem melhor, cheio de falhas, como todo homem é, como toda mulher é, como todo ser humano é. Mas o importante é reconhecer, né? Se arrepender, reconhecer quando você é dependente de Deus e seguir caminhando, porque perfeição só um que teve, né? Deus, que a gente é tudo falho, mas pela graça que Ele nos deu, a gente consegue chegar perto do que Ele é, né? De presente pra gente. O que vocês precisaram abrir mão pelos seus filhos? Eu, particularmente, renunciei a todos os meus projetos. Muitas vezes o que eu achava que se eu estivesse sozinha, eu tomaria outra decisão. Mas por eles, para eles não pagarem o preço das minhas escolhas, eu decidi viver por eles, em todos os aspectos. Se eu luto pela Top, é por eles. Se eu estou aqui, é por eles. Se eu renuncio muita coisa, muitas vezes orgulho, muitas vezes ser uma pessoa diferente, é para que eles possam se espelhar e falar assim: a minha mãe conseguiu, eu vou conseguir também. A minha mãe superou, eu também vou superar. E eu renunciei tudo e não me arrependo, porque eu acredito, ao meu ver, ele não pediu para vir no mundo, ela não pediu para vir no mundo, e eles não têm que arcar com aquilo que eu plantei. Eu acho que a gente se torna muito egoísta, egocêntrico, pensando nos nossos projetos quando colocamos pessoas inocentes no nosso decorrer da vida. A gente acaba sendo egocêntrico. O que eu quero? Mas o que eu quero vai atingir de alguma forma a vida deles? Eu já ouvi falar muito, mas eles vão crescer, mas eu não quero que eles cresçam com traumas. Que eu puder, igual eu me separei do pai dele porque tinha um casamento destruído, onde tinha muitas brigas e tinha adultério. Mas eu lutei o máximo que eu pude. Eu larguei o dia que ele falou assim: mãe, não dá mais para viver assim, eu só vejo você chorando. E aí foi quando eu falei: chega, basta. Mas eu lutei até 10 anos por ele, por amor a ele. Eu falava assim: eu não vou ter condições de dar a ele aquilo que o pai dá. Mas Deus foi tão bom que eu dei mais para ele. Deus foi bom que eu dei mais. Hoje hoje o que nós temos é dele, é dela, né? E Deus acrescentou com a vida dela. E hoje eu falo, tudo que eu faço para os meus filhos, primeiramente por respeito a Deus, né? Pela palavra que eu conheço sempre, e foi meu alicerce até onde eu estou. Eu vim de uma família que não era evangélica, né? Meus pais nunca foram. Eu fui para a igreja num milagre, né? Foi Deus, naquele dia, usou a minha mãe. Minha mãe não é evangélica. Hoje ela está começando aí, mas na época ela não era. E Deus usou ela. Eu estava perdida, totalmente perdida. Tinha 15 anos. Numa vida sem futuro. E ela falou, meu primo de Castilho falou para ela: Rosa, você precisa ir para Pederneiras, que você vai levar um filho para a igreja. E na época meu irmão era desviado, que hoje é falecido. E ela achou que era o meu irmão, né? E ele era desviado. E aí ela insistiu bastante no meu irmão, e chamando meu irmão e eu já não vou, mãe, de forma alguma, não vou, não quero. E aí, no último dia dela ficar, que ela ia embora, ela falou pra mim: Rô, vamos, filha, com a mãe, pelo menos um dia, né? Você falou não todos esses dias, mas ela já sabia o que meu primo tinha revelado pra ela lá em Castilho, né? E aí eu peguei e falei: tá bom, mãe, mas eu vou, só que eu vou com a roupa que eu tô. Eu tava com uma micro saia, micro mesmo, praticamente mostrando a polpa da bunda.
Eu tava com um topinho que mostrava todo, né? Eu falei, eu vou do jeito que eu estou. E fui para a igreja. E na hora que eu entrei na igreja, começou um louvor. E esse louvor fala, edifica em mim uma morada para ti. Um lugar onde meu espírito possa sempre estar. Aí eu fui baixando, fui endireitando a blusa, e tô até hoje. Então, é um milagre de Deus. E caminhei sem nenhuma referência de cristianismo, mas o Espírito Santo, Deus, tem sido meu companheiro desde sempre. E sou grata a Deus por tudo que Ele me tornou. Né? Ele me tornou uma mulher de Cristo, assim. Falha, um monte de falha, mas consciente do que eu posso fazer. Falha sim, sou uma pessoa bastante temperamental, né? Eu fui criada com muitas regras, então eu sou uma pessoa bem disciplinada, gosto de coisas muito certinhas. Então muitas vezes isso atrapalha, né? O excesso. O perfeccionista, né? Acaba atrapalhando, tem que ter um limite. Mas eu já melhorei. Foi pior. Melhorou mesmo, Paulinho? Ei, Paulinho? Melhorou muito. Já foi pior. E outra coisa, a gente nunca abandonou nossos filhos para sair e curtir a nossa vida. Se eles não podiam frequentar a lanchonete, se eles não podiam ir no mercado, eles nunca ficavam sozinhos em casa. Meu filho amava ficar na avó dele. Tinha vezes que é a minha mãe. Tinha vezes que ele até escolhia ficar mais por opção própria, não que eu o deixasse para me divertir. Apesar que eu não me divertia. Eu larguei do pai do Murilo, em questão de pouco tempo eu já estava namorando e casei com o Paulinho, com um relacionamento. Depois que eu me separei, né? Eu não tive outro. Eu estava totalmente traumatizada mesmo. Falei, não quero mais, não quero. Mas aí o Paulinho chegou na minha vida e conquistou o meu filho e ele abraçou, o Murilo abraçou ele como um pai na época. Hoje meu filho é um homem, né? Pode abraçar muito, um pouquinho mais, né? Tinha quantos anos na época? Tava com 9 ou 8 anos. 9, 8 anos. Aí o Paulinho levava, de vez em quando, uma bola, futebol, alguma coisa. Assistia Bob Esponja. Querendo ou não, o jeito que eu sou hoje, eu aprendi bastante com ele, porque até conheci ele, eu era um cara bem tímido, sabe? Eu não era bem extrovertido igual sou hoje. Eu tive uma referência, porque quando você tem uma idade de 8, 9 anos, você começa a ver o seu pai, ou a pessoa que está no lugar do seu pai, como um pilar, né? Começa a ser um super-herói da gente, né? Exatamente isso. E aí eu começava a ver o jeito que ele era, assim, e eu comecei a puxar isso. E aí eu se tornei a pessoa que eu sou, vendo ele como ele era antigamente, brincalhão, pra frente. Aí eu comecei a ser essa pessoa também. Mas graças a ele, porque antigamente eu era muito tímido. Meu pai, eu não tinha uma referência, tipo, assim, como um pai assim, sabe? Tipo, de um jeito de ser. Meu pai é um cara mais reservado, mais da dele. Então era um jeito meu também, né? Reservado, tímido. Aí eu comecei a puxar o Paulinho, comecei a ver ele como uma referência desse jeito, de ser extrovertido pra frente. E você? O que você pensa aí do seu papai aí também? Pra mim ele é muito legal, ele é brincalhão. Só que tem dia que ele faz uma brincadeira que eu não gosto, não. Mas ele é muito legal. O que ninguém imagina vendo a academia Top Fit funcionando hoje? O que... Por trás dos bastidores que ninguém imagina, a gente, além de ter a religião, a minha esposa ensinou a gente, ela já fazia isso, sempre fez, a vida toda, faz ainda. Ela ora, ela ajoelha, pela família, pelos filhos, pelo casamento. Então ninguém vê lá em casa, por mais que vê a gente sorrindo, às vezes nós estamos na pior fase vivendo. Mas a oração é o primordial dentro de casa. Ela está lá orando, jejuando pela academia para que Deus abençoe a nossa família, para que Deus abençoe cada aluno que entra por aquela porta ali, ó, para que eles não se machuquem, para que eles consigam os objetivos e que, maior que isso, que o nome de Deus seja engrandecido, porque o objetivo dessa academia não é só uma academia,
é fazer com que as pessoas acreditem que Deus realiza sonhos na vida de cada pessoa. Sim. Cada pessoa que adentra aqui pode ter certeza que está embaixo de oração. E é um assunto que, particularmente, como as pessoas vê o dia a dia e não vê o bastidor, né, que é em casa, assim, muitas pessoas têm o julgamento da gente trabalhar com músicas mundanas e pensar que a gente não é um crente firme, sabe, porque a gente dá aula de hitbox ou bota as músicas seculares aqui e pensa que a gente não é uma pessoa que segue firmemente a Deus, e a gente é julgado por isso. Só que muitas vezes as pessoas não vê o dia a dia, não vê o joelho dobrado, não vê o tempo que fica de jejum. E infelizmente é isso que a gente passa para muitas pessoas, às vezes da própria igreja nossa, sabe? Que a gente não é uma pessoa que é firme com Deus, sabe? Muito julgamento, né? Sim. E o compromisso nosso, a nossa casa é dentro, né? Eu falo que eu não preciso estampar, eu tô em jejum, eu tô em oração, eu venho todos os domingos consagrar top fruit a Deus, para ninguém se machucar. Eu não preciso ficar estampando isso. É uma coisa particular minha com Deus, né? Mas as pessoas muitas vezes olham e falam assim, tá lá em cima dando aula de músicas seculares. Mas não vê por detrás tanto que nós trabalhamos, o tanto que nós renunciamos. Na verdade, nós estamos o tempo inteiro num mundo que tudo é normal, né? Nós estamos o tempo inteiro, igual o Paulinho fica daqui das 6, tem um horário de descanso, tudo até as 10. Mas nós temos todos os tipos de influências. Mesmo assim, nós permanecemos nos caminhos do Senhor, né? Mesmo assim, a gente, mesmo falhos, né? Limitados, muitas vezes deixamos de ir na igreja por canseira. Estamos errando? Estamos. Mas tem hora que o corpo fala, né? Ou a gente opta em descansar, 5 horas está abrindo a academia, 5 horas o Murilo está aqui. E está sendo revezado os horários, né? Entre família, entre funcionários. Então, é de segunda, agora está de segunda a segunda. Nós mesmo, igual eu, limpo minha casa, ele limpa a academia, não temos funcionário para isso. Nós preferimos investir na melhoria da academia do que pagar, muitas vezes, hoje, pessoas para estar limpando, né? Então, essa parte, ninguém vê, essa é a que fica por detrás, né? E há uma renúncia constante, sim. Nós tentamos pelo menos fazer o melhor. Não somos os melhores exemplos muitas vezes. Às vezes a gente também somos falhos. Né? Igual eu uso roupa de ginástica, dou aula. Lá em cima é muito quente, é difícil, né? Você pode até desmaiar. Se você vir com muita roupa, você pode chegar a desmaiar, porque soa muito, né? Muitas vezes não somos vistos como referência, mas tentamos. Mas por trás de tudo isso existem frutos que acontecem aqui dentro da academia. Sim. As orações, o joelho dobrado, o jejum, a adoração que é feita lá em casa ou aqui dentro, quando é em portas fechadas, acaba refletindo dentro do convívio na academia. Às vezes uma pessoa não está se sentindo bem do nada, Deus acaba usando alguém para dar uma palavra e a pessoa sai, nossa, eu saí tão renovado da academia. Não foi só aquela parte, nossa, tô forte, tô legal, meu shape, não. A pessoa sai com mente, né? A mente, um sentimento de que Deus existe, que Ele trabalha, mesmo sem ser o propósito de evangelizar, mas acaba indiretamente acontecendo alguns casos de evangelização dentro da própria academia. Porque nós não chamamos ninguém para ir para a igreja, nós respeitamos cada um a sua religião, mas o que nós podemos acrescentar na vida da pessoa, nós tentamos, né? Igual teve pessoas que muitas vezes estão com pensamento suicida, né? Eu estou desanimada, eu não tenho mais vida, tá com a depressão profunda. Então, se a gente puder estar acrescentando e tentando resgatar essa pessoa, nós investimos nisso, né? Porque como ser humano. Hoje em dia, para levar para o caminho errado é tão fácil, né? O convite, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas não dá nada. É pouca coisa, ninguém vai ver. Se o cara falar é preconceito, é isso e tal. Que ficou, que nem você falou, ficou muito normal, né? Normalizou muito, né? Então, quando a gente fala, às vezes, de Deus, ou tenta falar, o cara, mas tá evangelizando, mas isso aqui não custa nada, né? Não. Você vê, ó, que a gente faz os comentários da academia e você fala assim, né? Só adultos entendem do que está acontecendo. A Alicia quer falar também sobre a academia, o parecer dela da academia. Pra mim, quando eu crescer, eu preferia ser veterinária, mas
para nenhuma pessoa passar mal, tem vários ventiladores aqui. E como a gente trabalha muito, a gente quase dorme aqui da academia. Você sai da escola e vem direto pra cá. Ela sofre junto com a gente aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Você ajuda a olhar as crianças quando tá na sala, brincando na sala de crianças? Eu ajudo, só que elas não trabalham. Não trabalham. O que não dá trabalho? Tudo dá trabalho. O que essa academia representa na vida de vocês hoje? Fruto de muito trabalho. Fruto de muito trabalho, um milagre. É uma realização de um sonho que era sonhado, porém jamais imaginado, né? E o sustento da casa, né? A Top Fit é o sustento. Nós trabalhamos entre família, né? Somos todos. É um sustento, mas é uma realização de um sonho. É o alicerce, né? Do sustento da casa para todos, né? Sim. Quando tudo isso virar história, o que vocês vão lembrar desse momento? Cara, eu vou lembrar da perseverança que a minha mãe teve, a dedicação que ela teve, que o Paulinho teve. Querendo ou não, é uma inspiração, né, pra gente continuar perseverando em momentos de dificuldade, assim. Pra gente ser batalhador, não desistir. E saber que se apegando em Deus ali, Deus ele te ajuda, te fortalece para conseguir vencer a dificuldade, o obstáculo. E pro ser humano parece que é impossível, mas quando você tem Deus no seu coração, você consegue chegar na onde você sonhou e além, né? E além, porque Deus fala que os planos dele são maiores do que os nossos, então a gente consegue chegar além, né, do que a gente imagina. Ser forte, não desistir e seguir o caminho certo. O meu é não desistir. Não no primeiro obstáculo, perseverar, buscar Deus em todas as coisas primeiramente, porque tem hora que a gente parece que vai afundar, né? Mas quando Deus está no controle de tudo e confiar em Deus é o que nos faz vencer, assim. Tudo começa na mente, né? E ele dá o direcionamento. A perseverança, porque nada é fácil. Se você for ver quem já fez faculdade, não é fácil. Chega lá e é facinho, vai lá e tira o diploma. É uma coisa suada, noites mal dormidas. Então tudo tem um preço. E para a empresa não é diferente. A empresa, né? O casamento. O primeiro problema larga, o primeiro problema desanima da empresa. A perseverança e pôr Deus como pilar, sempre. A ideia é tornar eles dois fortes, né? Eles entenderem que a academia houve muita luta, houve muitos momentos difíceis, mas que nós dois não desistimos. Que a gente crê sempre em Deus, e que eles também possam crer que Deus está com eles, e por mais que haja dificuldade na vida, no trabalho, eles vão conseguir vencer, porque eles acreditam, eles têm uma fé em Deus. Eu quero deixar que Deus realiza sonhos, independente do que você acha que é capaz, Ele nos capacita, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta no momento difícil. E Ele é o centro de tudo. Nós não somos nada aqui, nós somos meros profissionais e quem tem que brilhar na Top Fit é Deus. Muito obrigado mais uma vez por vocês receberem a gente aqui e contar a sua história também. Muito obrigado. Se você gostou do conteúdo e quiser acompanhar mais histórias como essa, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios.